7 candidatos disputam a preferência do eleitor piauiense na corrida pela vaga de governador do Piauí na eleição geral deste ano. Para ouvir as propostas dos candidatos e o plano de governo que cada um elaborou para o Estado, o Sistema O Dia de Comunicação realiza uma série de entrevistas com os candidatos que participam desta disputa. A sequência das entrevistas seguiu a ordem alfabética e, seguindo esse critério, o nosso entrevistado desta semana é o professor e poeta Neto Sambaíba, do PPL, Partido Pátria Livre. Neto Sambaíba tem 58 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e tem curso técnico em Contabilidade e formação política pela Fundação Ulisses Guimarães. Já pleiteou vagas na Câmara Federal de Deputados e Assembleia Legislativa do Piauí. Divorciado e pai de 3 filhos, Neto Sambaíba é natural da cidade de Palmeirais, norte do Piauí, e já figurou pelo mundo das letras com 6 livros de poesia, publicados em 3 idiomas e lançados em 10 países. As perguntas elaboradas para esta entrevista se referem às propostas e às intenções do candidato caso ele venha a ser eleito. Estão relacionadas também à trajetória política e à linha ideológica do candidato. Seja bem-vindo, candidato Neto Sambaíba. Eu inicio essa entrevista perguntando ao senhor: por que o senhor acredita que neste momento o seu nome é o melhor para ser eleito governador do Piauí? Eu me preparei ao longo de mais de 30 anos. Eu nasci na Baixa Fria, trabalhei de roça e minha santa mãe foi a minha primeira professora. E a partir daquele sacrifício para me alfabetizar, eu incuti na minha cabeça que eu devia ajudar essa geração que vem atrás. Eu consegui, através dos meus estudos, trocar o lombo de um jumento por um banco de carro, trocar uma foice por uma caneta. E graças ao sucesso do que eu tenho e do que eu sou, é que eu quero proporcionar isso às crianças, principalmente às pobres do meu estado. Então eu quero ser governador do Piauí, primeiro para educar as nossas crianças e os nossos jovens com uma escola que possa ter, primeiro, professores bem pagos, segundo, uma escola informatizada e climatizada, que tenha também as bibliotecas físicas e virtuais atualizadas tecnologicamente, e construiremos quadra para a prática de esporte, palco para manifestação de cultura. Nós queremos acabar com as filas nos hospitais públicos, descentralizando e humanizando o atendimento. Queremos criar política pública de empregar os nossos jovens através do Banco da Juventude, e nós queremos também cuidar dos nossos idosos com o carinho que eles merecem, do meio ambiente para garantir melhores dias para futuras gerações, e como gerir a economia de tal ordem que a riqueza do Estado possa passar pela mão do povo piauiense. Candidato, o senhor já foi aliado do atual candidato Mão Santa, né? E o senhor inclusive afirma que ele lhe deve 3 eleições. O que aconteceu nesse percurso para que hoje vocês não estejam do mesmo lado? Não, é natural que cada um tenha um pensamento. Eu participei do governo do Mão Santa e o Piauí sabe. Mais importante do que isso, que a imprensa, por exemplo, vá lá na Comep, onde eu fui diretor, e pergunte a cada funcionário, do vigia aos técnicos qualificados, que todo mundo sabe que eu fui um diretor capaz de dar conta do recado. Depois eu saí do PMDB porque eu quis ser candidato a governador em 2010. O partido me tratou como se eu fosse assim um inferior, só me queria como eleitor. Eu resolvi sair do partido. Ajudei a criar o Partido Pátria Livre no recolhimento de 1.300.000 assinaturas em todo o país, e criamos o partido nos 26 estados e no Distrito Federal. Agora, eu sou presidente do partido no Piauí e sou membro da Executiva Nacional. A partir daí, eu criei meu rumo político,
o ex-governador Monsanta também saindo do PMDB e indo para o PSC, de uma forma natural, cada um seguiu o seu caminho. Ele chegou a me convidar para ser candidato a senador na chapa dele. Eu não aceitei, porque o meu partido já havia se decidido que nós teríamos que ter candidato a governador. E eu já teria me programado ao longo de alguns anos para ser candidato a governador do Piauí. Ele é candidato de um lado, eu sou do outro. Somos amigos pessoais, mas temos nossas diferenças ideológicas, que essa diferença está registrada no programa dos partidos, no dele e no meu. Candidato, o Estado hoje passa por problemas financeiros e já ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se eleito, como o senhor pretende resolver essa situação? A Lei de Responsabilidade Fiscal foi atingida por falta de responsabilidade governamental. Veja só, o Piauí tem 8,5 bilhões de reais de orçamento para 2014. Os que chegam lá no governo se encantam com esse volume de dinheiro ao ponto de não elaborar projetos para buscar mais recursos para o estado do Piauí. Por exemplo, no nosso planejamento econômico, nós achamos que dos 8,5 bilhões do orçamento para 2014, aproximadamente 5 bilhões, que representa 60% da receita líquida do Estado para pessoal, os outros 3,5 bilhões é muito pouco para administrar o Estado, que tenha 254 mil quilômetros quadrados. É um Estado territorialmente maior do que muitos países de expressão mundial, como Cuba, o Vietnã e etc. Vamos dizer assim, como é que a gente aumenta esse capital? Primeiro, a Constituição, ela permite uma capacidade de endividamento do Estado até em 200% sobre o valor desse orçamento, que é de 8,5 bilhões. Nós chegaremos aos 17 bilhões, somado com os 3,5 bilhões que sobram lá da questão dos 5 bilhões para pessoal, nós teríamos aí um montante de 20,5 bilhões. Como é que a gente dobraria isso para 41 bilhões de reais? Através de parcerias inteligentes. Vamos dizer que o meu governo queira salvar o Rio Parnaíba, reflorestando desde a Serra da Mangabeira, lá na divisa do Piauí com Bahia e Tocantins, até os nossos 66 quilômetros de litoral piauiense, nós entraríamos com a contrapartida de 20% ou 30% desse dinheiro, dessa capacidade de endividamento. Certamente nós encontraremos parceiros privados e públicos, nacionais e internacionais, porque o mundo quer salvar a natureza. Eu estou dando apenas um exemplo, mas tem muitas formas. Basta uma equipe técnica competente, uma orientação de governo correta para elaborar projetos e buscar o recurso onde ele existe, seja, repito, público ou privado, nacional ou internacional. Além do mais, nós temos 10 deputados federais, 3 senadores e um escritório do Piauí em Brasília para fazer o quê? É para distribuir os protocolos desses projetos, onde eles estejam protocolados, e botar esse pessoal para ajudar o Piauí a trazer esses recursos para a gente bem aplicar aqui, e sendo bem aplicado, nós vamos gerar emprego. Vou dar aqui só um exemplo para finalizar essa parte que você me perguntou. Nós temos no nosso planejamento econômico a criação do Banco da Juventude. Nós temos uma média de 600 mil jovens de 16 a 24 anos de idade, sem renda, sem profissão, sem perspectiva. Então nós vamos criar o Banco da Juventude e vamos conveniar com o SEBRAE, com o SENAC, com o SENAI, com o SESC, com o SESI e outras instituições de credibilidade. Pesquisa a necessidade do mercado de trabalho. Depois a gente banca os cursos através do Banco da Juventude, os cursos rápidos em profissões que o mercado exige. Em seguida, a gente financia as cooperativas de forma de negócio para esses jovens. Cada um vai ser empreendedor cooperativista. Desta forma, nós planejamos empregar 100 mil jovens por ano, para que no final dos 4 anos tenhamos pelo menos 400 mil jovens empregados. O senhor é um crítico do atual governo e também do governo anterior, do senador Wellington Dias, que é seu adversário nessa disputa. Se eleito, o que o senhor pretende fazer de diferente em relação ao que esses outros governadores já fizeram? Todos eles mantêm um frigorífico humano
nos hospitais de grande porte. Nós temos 3 hospitais de grande porte, o HU, que é federal, o HGV estadual e o HUT municipal. Todos 3 estão equipados e com capacidade para resolver os problemas de alta complexidade das doenças patológicas do nosso povo. No entanto, só o HUT mantém o serviço de atendimento com urgência e emergência. Está errado. O que nós pretendemos fazer? Primeiro, botar esses 3 pronto-socorro com atendimento de urgência e emergência nesses 3 grandes hospitais. Segundo, equipar os hospitais de bairro e os hospitais do interior com equipamentos que executem exames de média e baixa complexidade, contratando médicos especializados. Desta forma, nós vamos descentralizar e humanizar o atendimento. Mas o que é de mais avançado na nossa proposta é a telemedicina. Por exemplo, lá em Sebastião Barros, no extremo sul do Piauí, quando um jovem tem uma criança, tem um panariz no dedo mindinho, aí o pai vai de bicicleta, lá onde o prefeito. Aí o prefeito manda uma ambulância buscar a criança, manda vir deixar em Teresina. Aí vem o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha. Chega aqui, hospeda numa pensão. Com 3 dias, volta a criança para lá. O que os pais e os padrinhos dessas crianças acham que devem pagar? Aquele falso favor com o voto, dando mais 4 anos de poder para aquele prefeito que está mantendo aquele sistema ordinário de atendimento. Quando se tivesse lá uma máquina de ressonância magnética, e 95% dos casos podem ser atendidos desta forma, segundo o Conselho de Radiologia no estado do Piauí, e pode fazer uma ressonância lá, mandar as imagens via online e retornar já a receita em 95% dos casos. Então essa telemedicina vai evitar que o prefeito roube, eu estou falando roubar, no combustível da ambulância, na manutenção da ambulância, na reposição de peças e pneus, na hospedagem da pessoa aqui, na compra do medicamento e ainda rouba a consciência dos pais e dos padrinhos da criança. Então, o nosso modelo, que é totalmente diferente de todos os outros governadores. Por quê? Primeiro, nós nos preparamos para estudar o Piauí e apresentar as soluções. Segundo, nós nunca fomos governador. Os que já foram e o que já está aí, não tem a menor condição de prometer isso que eu estou dizendo, porque eles já foram e não fizeram. E o que está e não faz. Então, é preciso que compreendamos que o povo precisa mudar. E não tenha medo de mudar. Mude para melhor. E nós estamos preparados, não só do ponto de vista do conhecimento, mas também emocionalmente e com a coragem, acima de tudo, para promover as mudanças que o nosso povo precisa e merece. Falando um pouco sobre o seu partido, o PPL, aqui no estado é um partido com estrutura pequena, né? E ainda não se estruturou como os grandes partidos. Como o senhor encara os críticos que acusam esses partidos, como o PPL, de serem legendas de aluguel? A maior prova que o nosso partido, e eu não considero ele pequeno, é a primeira eleição estadual e federal que estamos disputando, mas a partir da hora que o Tribunal Superior Eleitoral registra um partido político, ele se torna um partido político igual a qualquer outro. Isso aí é inspirado na chamada lei de herança. Por exemplo, se você for minha irmã rica e eu for seu irmão pobre, na partilha dos bens na herança, nós temos direitos iguais. A mesma coisa, os partidos têm esse direito igual, por exemplo, de participação nas campanhas eleitorais. Só é desrespeitado na questão da propaganda eleitoral gratuita, que eu ainda vou lutar para que regularize essa situação. Segundo, nós não temos nenhum corrupto. Isso já mostra também que nós somos grandes. Terceiro, nós tivemos o G12, que eram 16 partidos. 5 foram para o PT e 9 foram para o PMDB. Não sei por quê. Não foi simpatia, não foi proposta de governo, porque a proposta melhor é a nossa. Agora, nós do PPL decidimos, que eu sou da Executiva Nacional, de que aonde tivesse um filiado que quisesse ser candidato a governador, a Executiva Nacional determinou que esse candidato aparecesse de público. Eu coloquei o nosso nome. O partido, tanto nacional como estadual,
aceitou a nossa candidatura e nós estamos aqui dando essa entrevista como candidato porque não nos alugamos, não nos vendemos, não nos rendemos e estamos firmes, batendo de frente com os candidatos poderosos, seja o governador, seja os que foram governador, apresentando proposta de ponta a ponta desse estado. Hoje o senhor avalia que o PPL é um partido de direita ou de esquerda? Olha, esse pseudo-esquerda-direita, ele apareceu no parlamento francês há cerca de 240 anos atrás, quando os parlamentares mais agitados sentavam do lado esquerdo. Depois se consolidou esse pseudo-esquerda-direita com a criação da então União Soviética na disputa pelo domínio mundial com os Estados Unidos. E depois com o Muro de Berlim dividindo a Alemanha, deixando pelo lado esquerdo do muro a Alemanha Oriental, que era comunista, e a Alemanha Ocidental do lado direito. E isso virou um pseudo ideológico, mas é uma questão muito mais geopolítica do que ideológica. No entanto, o nosso partido, ele é tão avançado quanto qualquer partido de esquerda. Só que é um partido de esquerda avançado, moderno, em que nós defendemos a empresa privada e pública genuinamente nacional em detrimento do capital estrangeiro. Somos radicalmente contra o capital especulativo. A necessidade do dinheiro só é boa quando é distribuída para a população e fazendo com que o povo participe da distribuição de riqueza. Nós somos um partido eminentemente de esquerda e somos genuinamente defensores de um projeto nacional desenvolvimentista. Passando, porque eu dou um exemplo para vocês aqui interessante. O governo do PT vem pagando 2011, 2012 e 2013 240 bilhões de reais de juros só da dívida interna. Isso representa 9 vezes o que o Brasil aplica no mesmo período em saúde, enquanto se apenas triplicasse o capital da saúde hoje, ou obedecesse à Constituição de aplicação dos 10%, né, do nosso orçamento do país em saúde, os hospitais públicos do Brasil dariam para atender os 200 milhões de brasileiros com o mesmo padrão de atendimento de quem tem plano de saúde ou dinheiro para custear seu tratamento. Então, o Partido Pátria Livre é um partido alternativo de poder que defende a empresa pública ou privada genuinamente nacional, em detrimento da empresa estrangeira, e que nós vamos ser a melhor opção de governo daqui a pouco tempo. Só para concluir, a gente queria saber se no segundo turno forem para a disputa Zé Filho e o Wellington, o PPL segue apoiando um dos dois? Todas as pesquisas do Piauí aparece essa pergunta como segunda. Primeira diz assim, quem você vota para governador, que eles chamam de espontânea. Eu acho isso um crime contra a democracia. Aí aparece o nome até dos governadores que já morreu, como Alberto Silva, Chaga Rodrigues, Dirceu Mendes Arcoverde. Em seguida aparecem os ex-governadores que estão vivos, como Freitas Neto, Hugo Napoleão. Aí entra o Hélio de Monsanto, porque quem já foi governador leva vantagem nessa pergunta. A segunda pergunta dos questionários, que eu acho que arrebenta com a democracia, é perguntando, se ficar o Wellington e Zé Filho, você apoia quem? Ora, por que só eles dois podem ir para o segundo turno? Eu vou para o segundo turno. Eu estou viajando, eu estou em contato com o povo, eu não tenho rejeição, eu sou preparado, o povo está calado. É o mesmo processo que o Firmino Filho com 2% venceu o Alberto Silva com 60%. É o mesmo processo que o Monsanto com 4% venceu o Átila Lira com 67% em 1994. E que o Wellington Dias saiu de 4% e venceu o Hugo Napoleão, que era o mito político da época, em 2002. Então o povo está calado, está com o mesmo comportamento. O Piauí é avançado do ponto de vista político e cultural, porque toda vez que o Rui Barbosa foi candidato, teve maioria no Piauí, toda vez que o Lula foi candidato, teve maioria no Piauí, e agora chegou a vez de uma pessoa que tem o cheiro do povo, como o Neto Sambaíba, 54, cerca de ser um governador eleito. Então eu não vou manifestar para quem eu vou no segundo turno que não seja eu. Eu vou votar em mim. Espero até
que se o Wellington não passar para o segundo turno, vote em mim. Espero que se o Zé Filho não passar, vote em mim. Como eu espero que a Lourdes Melo, que o Daniel Solon, que o Maquilandel, porque a Lourdes é uma guerreira, é a única mulher de candidatas, por isso eu preservo muito a imagem dela. O Daniel e o Maquilandel são jovens, promissores na política, corajosos, que eu sempre elogio, eles não tenho medo de elogiá-los. E os outros que já foram, como o Wellington de Ilmão Santa, não devem ser, porque é muito simples. O Wellington foi governador 8 anos, compadre do presidente da República, correligionário e amigo. Não fez as obras estruturantes necessárias para alavancar o desenvolvimento, é um desperdício. O Monsanto já teve também a sua vez, foi quase 7 anos governador do estado. E o Zé Filho está sendo. Ele não fez nada diferente dos outros no período que está. Por que que ele não faz qualquer coisa para mostrar que vai mudar se ganhar, por exemplo, a eleição? Então, o nosso nome é o que está mais preparado, o nosso nome é o que tem coragem para enfrentar os grandes desafios que o Estado hoje tem para ser enfrentado. E sou uma pessoa que não tem ninguém viciado no meu redor para fazer um governo limpo, com técnicos preparados, buscando na Universidade Federal, no Instituto Federal de Educação, nas faculdades particulares, técnicos de alto nível para montar um governo honesto, limpo, sério e que possa fazer uma boa gestão do dinheiro público no estado do Piauí. Muito bem, candidato, eu quero agradecer a sua participação aqui nessa entrevista. Muito obrigada. Espero que conte com o povo para votar no 54, Neto Sambaíba, governador. Muito obrigado.